O Estrelando está começando. Meu entrevistado no bloco Astros e Estrelas é o sacerdote e escritor Evandro Osho. Ele vai falar sobre o lançamento do seu novo livro, Um Novo Olhar sobre o Culto Original dos Orixás. Logo depois, Céu Aberto e dicas do Estrelando para você. Não saiam daí. Meu entrevistado é Evandro Osho. Ele que é do signo de Virgem, tem um ascendente em Gêmeos e a lua no signo de Touro. E o orixá dele é Obatalá. Ele já esteve no programa aqui algumas vezes, retorna ao programa para falar do lançamento do seu novo livro, que é Um Novo Olhar sobre o Culto Original do Orixá, que é um livro para criança, mas também, eu já tive acesso ao livro, é um livro para criança, mas também é para adulto. Evandro, muito obrigado mais uma vez por estar presente aqui. O Evandro é sacerdote, né? Ele já fez as previsões para a gente em 2017, em 2016, né? E já para 2018 também. Exatamente. Me fala uma coisa, esse livro, eu já tive, rapidamente, eu vi o livro quando chegou, do que se trata? Jorge, primeiramente obrigado pela oportunidade. O livro é uma proposta que eu tive para as crianças. É explicado dentro das tradições africana, afro-brasileira, muito religião. Eu queria mostrar um pouco da filosofia por dentro do mundo do orixá. Algo que com experiências, com estudos, pesquisas, a gente pode trazer um novo olhar sobre o orixá, para que a criança comece a entender os aspectos dos orixás dentro dela. Fique um pouco mais claro a vivência dela no mundo do orixá. Por exemplo, no momento em que a metáfora diz que Obatalá não pode acrescentar sal, óleo, não pode comer carne vermelha, mas por quê? O que essa metáfora... Mas por quê? Né? Então, essa foi a ideia de trazer... eu pergunto antes, o que essa metáfora diz? Essa metáfora diz que esses componentes não fazem bem nem para o corpo, nem para o espírito. Isso da pessoa que é desse orixá. Da pessoa em si, do adepto ao orixá. Isso desgasta um pouco a energia espiritual da pessoa. Tá? A percepção espiritual fica muito mais fraca. Você tem um livro que você publicou que era o Difícil Acesso ao Sagrado, né? Você já esteve no programa falando a respeito dele. E este livro ele é feito focado em crianças. Sim. Né? Você percebeu alguma deficiência no mercado ligado a livros infantis? Sim, sim. Eu estudei bastante para que eu pudesse chegar nesse ponto. E não só deficiência no mercado, né? Quanto no movimento cultural mesmo, né? É feito muitas coisas e as crianças nunca são o foco, né? Então existe a deficiência não só de passar a cultura, mas a filosofia dentro da cultura. Por exemplo, as artes marciais, se você pratica sem a filosofia, ela não funciona. A mesma coisa é a tradição do orixá. Não adianta simplesmente fazer grandes festas, não adianta simplesmente se apegar a altares se você não pratica a filosofia, a ciência espiritual do orixá, que faz a vida ficar melhor. Pois é, uma pergunta que eu te faço. Você acredita que os pais devem direcionar já desde cedo uma criança para o culto do orixá ou deixar com que essa criança depois de adolescente ou quando adulto, ela que escolha o caminho que ela deva seguir? Sim, boa pergunta. Não estava no texto. Legal. Eu vou dizer por experiência própria. Se eu tenho convicção, né, se eu acredito, se eu entendo e compreendo o culto do orixá, a filosofia do orixá como vida, claro, eu quero que a minha filha, inclusive minha filha, ela pratica, ela já com 3 anos de idade, já sabe muita coisa da própria filosofia do orixá. Você dedicou o livro a ela, né? Sim, sim. Uma dedicatória que é. Então eu acredito que os pais devem prestar atenção. É o hoje, Ifá nos ensina isso, é hoje que devemos ensinar, é hoje que devemos passar o melhor exemplo, porque lá na frente haverá dúvidas, o mundo está cheio de dúvidas. A criança vendo hoje, compreendendo o eu, a essência dela, que é o orixá,
ela consegue caminhar Então melhor. você acredita que uma criança, ela deva fazer uma iniciação? Sim, Se possível? sim. Minha filha é iniciada, tenho várias crianças iniciadas, porque iniciação parece um tabu, mas não, é como se fosse iniciar algo. Você está iniciando um novo olhar, uma nova postura, está iniciando uma nova vida em algo. A iniciação é isso. E a criança está se iniciando no espiritual, ela está compreendendo mais o mundo espiritual para compreender o mundo material. Quantos orixás você cita aqui no livro? 17. 17? 17. Faltam mais, vai vir uma segunda edição. Ah, entendi. Sim, 17. Os mais populares eu coloquei. Tá. Eu vi aqui, tem o Ogum, Ogum, o Xun, tem o Batalá, tem Yansan, tem Xangô. Exatamente. Né? Ossan. E é todo ilustrado. São várias imagens aqui de ilustração. É bastante interessante uma pessoa estar lendo e tem uma imagem para acompanhar. Né? Isso ajuda. Exu, também em criança? Também. Eu tenho até um sobrinho que é iniciado em Exu e, por sinal, muito inteligente, muito organizado. Então, quando você sabe manusear a ciência espiritual, você sabe colocar a criança de origem Exu no seu caminho para fazer grandes coisas na vida. Então, existe iniciação em Exu? Sim. É? Sim. É muito cautelosa, você precisa estudar bastante, você precisa ter muitas experiências para que você possa executar uma boa iniciação. E, com certeza, um amanhã melhor para a criança ou para o adulto. A partir de que idade uma criança deve ser iniciada? Para o segundo bloco, tá bem? Ok. Voltamos já. O programa Recicla Mais Santos, na verdade, é o fato de você poder ir ao local de entrega voluntária do resíduo reciclável. Nesse local que a prefeitura disponibilizou, você vai pesar a quantidade de resíduos que são obrigatoriamente recicláveis e a partir dessa pesagem você vai ter um crédito que vai poder ser gasto junto ao comércio daqui de Santos. Fique atento, a prefeitura vai informar durante o período em que esse programa vai estar se realizando quais são os locais de troca dos pontos e descontos em relação a esse programa. Até a próxima. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. Olá, o Sol ingressou no signo de Aquário. É o fixo do elemento ar. O período é muito bom para se perceber o que deve ser alterado e modernizado em nossas vidas. É um período que favorece a consciência de que cada pessoa, cada um, é responsável pelo que acontece no coletivo. Também ressalta a importância de atuarmos juntamente, nos unirmos com as outras pessoas para poder modernizar, atualizar velhas estruturas. Em termos pessoais, é importante que cada pessoa entenda, perceba o que já cumpriu o papel em sua vida e aí inovar, partir para outra coisa. Até a próxima semana! Apoio. Euro Materiais para Construção e Reforma. Praça dos Andradas 110, em Santos. Faz tanto tempo que a gente tem uma amizade especial com você. Beverly, Beverly Hills, Beverly, Beverly Hills.
Confira agora a agenda do Estrelando. O SICOM, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista, promove o curso de Síndico Profissional Módulos 1 e 2. A programação você encontra no site sicom.org.br ou através do telefone 13 3326 3083. Você também pode conferir o lançamento da Casa Ciclos Editora, Agenda Astrológica, Calendário Astrológico e Calendário de Bolso 2018. Você encontra todas as posições astrológicas para o novo ano, além das fases da Lua, eclipses, retrogradações e muito mais. Para adquirir, Escola Santista de Astrologia ou Escola Gaia ou através do site casaciclos.com.br. Voltamos ao segundo bloco, meu entrevistado é Evandro Osho. Eu estava perguntando a ele, deixei essa pergunta no ar, sobre com que idade, Evandro, deve-se iniciar uma criança? Olha, a minha filha foi iniciada com 7 dias de nascida. Então não há restrições, tá? A partir de que nasce, né, você consegue iniciar. Através do IFA você consegue identificar qual é a origem ancestral da criança, qual é o caminho, qual é o destino. Ah, pois é, essa é uma pergunta. Como se descobre o orixá de uma criança ou de um ser adulto? Assim, através do jogo de búzio, o IFA. O IFA nos dá a origem da criança, a origem ancestral do DNA espiritual da criança. E a partir daquele DNA, através de um ritual específico, encontramos a origem dela, identificamos e assim podemos iniciar. Então, descobrir que sua filha é do Xangô, é de Yansan, basta fazer o jogo? Assim, você um jogo específico, sim. Ah, tá. Um jogo específico que você identifica o orixá da criança. Então, naquele dia, vamos supor, é marcado um ritual para que identificamos o orixá da criança. Às vezes, acontece da criança não ser iniciada no próprio orixá, e sim numa melhor opção que ela tiver na vida. Existe essa possibilidade. Como se faz? Como assim? Vamos supor, há pessoas que têm grandes instabilidades sendo iniciada de Ogum, cultuando Ogum. Tá? E ela pode ser indicado ou ela ser iniciada num outro orixá para trazer mais estabilidade, ou acrescentar essa ciência junto com Ogum, para trazer estabilidade na vida da pessoa. Entendi, porque assim, Evandro, existem eu escutei falar há muito tempo isso, às vezes leio, pessoas conversam, que quando você é de um determinado orixá, você não pode cultuar outro, né? Já fiz entrevistas com outros, mais ou menos assim da sua linha, que segue a sua linha, em que dizem que não, que você pode fazer iniciação em qualquer orixá, sim, porque você vai agregar energias novas a você. Exatamente. Quando me falta movimento, eu busco orixás que trazem movimento para a minha vida. No caso, eu sou de Obatalá, mas preciso cultuar arduamente Exu para trazer movimento à minha vida. Então, a partir do momento em que eu cultuo Exu, eu vou direto cultuar Obatalá para trazer a estabilidade na minha vida, com movimento. Então, é preciso analisar com calma, né, ter entendimento e compreensão para que a pessoa possa progredir na vida. Entendi. E já desde criança é possível? Desde criança é possível. Você conhece, você identifica o ancestral que está voltando, ou não, né, e verifica o caminho, o destino, os tabus, né, que a criança vai ter e um melhor caminho para ela prosseguir. Eu prestei atenção numa coisa que você falou, porque eu também já fiz algumas entrevistas a respeito disso. Quer dizer, identificar um ancestral que está voltando. Sim. Algum da família. Algum da família. É bem possível. O povo iorubá tem esse costume e várias outras tradições também, né, de identificar quem está voltando, se é um avô que já se foi, né, porque a crença da reencarnação, ela vem de que reencarnamos na própria família, não saímos desse ciclo. Tá? Então, identificamos, né, para que possamos louvar quem está voltando. Pois é. Quanto tempo se leva para ser um sacerdote? A vida toda. A vida toda? A vida toda. Você
precisa se dedicar a vida toda, estar sempre aprendendo, sempre se transformando. É preciso estudar muito, ter muitas experiências para que você seja um grande sacerdote. Ainda voltando na criança e no livro, né? Quais os benefícios que tem uma criança ao ser iniciada? Sim. A partir do momento em que, eu vou dar o exemplo da minha filha, a partir do momento em que minha filha sabe quem é ela, sabe o lugar dela e a missão dela na Terra, sabe de onde veio, sabe quais são os prós e os contras no hoje, esse é o benefício. Você tropeçar menos, você acertar um pouco mais, resgatar aquilo que faltou na outra reencarnação. Entendi. Uma mãe, um pai, os pais que não são do culto, eles não fazem parte, eles mesmo assim eles podem fazer os seus filhos iniciarem? Sim, tem vários casos que os pais não são do culto, são de outras religiões, e aquela criança, em outra parte da reencarnação dela, passada, da vida passada dela, ela frequentou o culto, ela teve algum problema ou algum caminho com o culto do orixá. Nada é por acaso. Então, naquele momento, ela parou. E ela veio para essa vida, né, para resgatar, para aprender mais, para fazer melhor o caminho dentro da espiritualidade africana ou não. Evandro, existe alguma coisa que pode se fazer para a criança, que mesmo que não seja do culto, para melhorar a vida dela? Eu adoro aprender, mas oferecer a vocês umas receitinhas aqui, e até eu aprendo bastante. Existe alguma coisa que pode fazer para uma criança, por exemplo, dentro de casa? A mãe não é do culto, a mãe não frequenta, mas ela podia fazer algo para o filho dela, para o filho dela, entrar em equilíbrio. Sim. Um banho, uma vela, eu adoro uma vela iluminando. Sim. É bom, é importante. Eu recomendo duas coisas. Banho é sempre bom. Existe uma folha chamada colônia. Eu conheço. Maravilhosa. Colônia, o cheiro, a textura, tudo é maravilhoso. Ela serve como chá, como relaxante muscular, né, para crianças hiperativas, e como banho também. Então você toma axé por dentro e por fora. É interessante, né? A colônia. É interessante e deixa a criança bem relaxada. Só para explicar, quem não conhece a colônia, são umas folhas verdes, é a folha da grandes, colônia, muito grandes. Cheirosas. Maravilhosas, cheiro, dá um cacho branco e de dá flores. Dá na rua. Tá mais difícil hoje de encontrar. É verdade, é verdade. Mas é muito gostoso o cheiro. Evandro, onde encontrar, como ter acesso ao seu livro? Olha, a partir do dia 10 estará no site da Amazon.com. Tá. Disponível para todo mundo. Disponível, aí o pessoal pode comprar direto por físico. Lá. Físico. Né? Físico ou digital. Tá. Ela já baixa direto. Hoje está mais fácil esse Sim. acesso, né, das pessoas. Evandro, eu quero te agradecer muito. Não deixe de comprar, porque o primeiro livro dele foi muito interessante, que eu já o entrevistei aqui no programa a respeito. E deixe de participar, porque é isso que faz um ser humano andar adiante, ou mostrar aquilo que ele sabe para os outros. A gente tem que fazer essa troca. E o Evandro está sempre aí para isso. Com certeza. Muito obrigado, Jorge. Obrigado. Eu vou dizer para você, axé. Axé o... Muito obrigado. E axé para todos vocês. Uma axé. Excelente semana. Sicom, a mão amiga no momento certo. Avenida Conselheiro Neves 472, telefone 33263083.